pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos começar mais uma aula de geografia, a nossa primeira aula de geografia da terceira unidade. Olha só que o tempo tá passando super rápido, já estamos começando então a terceira unidade. Bom, hoje nós vamos falar sobre população. E aí, o que vocês entendem sobre população? Bom, então quando a gente fala de população, nós estamos falando de todas as pessoas que moram num determinado lugar. Quando eu falo sobre a população brasileira, eu estou me referindo a todas as pessoas que moram no Brasil, tá? Quando eu falo de população casanovense, eu estou falando de todo mundo que mora em Casa Nova. Nós fazemos parte da população brasileira, mas nós também fazemos parte da população casanovense. Por quê? Porque nós moramos em Casa Nova e nós também moramos no Brasil. Existem alguns países que vão ter uma população maior, ou seja, vão ter muita gente morando, e existem outros países que vão ter uma população menor, poucas pessoas vivendo nesse país, tá? O Brasil, o nosso país, ele é considerado o quinto país mais populoso do mundo, ou seja, é o país que tem a quinta maior população. Vamos ver quem são os outros países que estão nessa lista entre os 5 mais populosos? Vamos dar uma olhadinha? Bom, tem um gráfico lá na página 170 e eu quero que vocês observem. Eu vou colocar o gráfico aqui, tá certo? Mas eu quero que vocês também abram o livro lá na página 170 e comecem a me acompanhar, porque tem vários mapas e gráficos que a gente vai olhar e vai entender ao longo da nossa aula. Bom, então, logo nesse gráfico a gente tem o seguinte, tem o título que diz que são os países mais populosos e que foi em 2015 que eles fizeram essa contagem. Os dados são lá de 2015, de 5 anos atrás. Com certeza tem muito mais gente nesses países agora. Quem é o primeiro país? O primeiro país é a China. Vocês já ouviram falar bastante da China, né? Então, o primeiro, eles têm cerca de 1 bilhão 376 milhões 48 mil 943 habitantes. Então tem muita gente, tem uma galera vivendo lá na China. Lembra da Índia, aquela que a gente está estudando lá em História, que os portugueses e os europeus iam atrás de especiarias lá nas Índias? Pois é, essa Índia aí também. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Em seguida, nós temos os Estados Unidos e perceba a diferença, porque a China e a Índia têm mais de 1 bilhão. Só que os Estados Unidos têm bem menos, né? Tem cerca de 321 milhões de pessoas. Depois dos Estados Unidos, a gente tem a Indonésia, nós temos o Brasil, ele tem ali 204 milhões e 900 mil. É gente que só, né? É muita gente. Bom, logo depois a gente tem o Paquistão, tem a Nigéria, temos o Bangladesh e temos também a Rússia e o México. Bom, e aí eu queria saber o seguinte, quantos desses países vocês conhecem? Já ouviram falar sobre esses países? Me contem, estou curiosa para saber. Além dessa tabela, vamos olhar embaixo também. Então eu estou olhando aqui no computador, estou usando o livro digital, mas vocês podem acompanhar olhando o livro de vocês, tá certo? Eu vou colocar a imagem aqui na tela, mas vocês acompanhem com o livro, que é bem melhor. De mostrar o próximo mapa, que é um planisfério, mostrando onde ficam cada um desses países que nós falamos, então que ficam os países mais populosos, eu vou colocar aqui um planisfério mostrando os continentes. Quem aí ainda lembra quais são os continentes? De verdinho, a América completa, então nós temos a América do Norte e a América do Sul. Então, na América fica, por exemplo, Estados Unidos, vai ficar o México e o Brasil, que são os mais populosos. A gente tem a África, aquele roxinho, a gente tem a Europa. Ao lado nós temos a Ásia, logo abaixo nós temos a Oceania. E de branco, lá no final a gente tem o continente Antártico, nós temos a Antártida, tá certo? Então, lembrando dos continentes aqui. Vamos olhar agora, então, onde é que estão esses países populosos? Vamos olhar o planisfério que tem lá na página 170 também, que fica abaixo dessa tabela que a gente estava olhando. Então, vamos lá. Nesse planisfério, então, a gente tem todos os países populosos.
A maioria dos países mais populosos ficam aonde? Qual é o continente mais populoso do mundo? De todos, o mais populoso é qual? Me contem aí. Bom, aí vocês vão me perguntar assim, mas quem é que faz essa contagem das pessoas que moram em cada país? Quem é que faz isso? Bom, todo país tem um órgão que é responsável por fazer essa contagem. No Brasil, essa contagem ela é realizada pelo IBGE. Quem é que lembra? O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é responsável por fazer essa contagem de quantas pessoas vivem no Brasil, as pessoas elas moram no campo ou moram nas cidades, quantas pessoas tem em cada casa. Na maioria das casas do Brasil moram 2 pessoas, 3, então de 10 em 10 anos o IBGE realiza o censo. O que é o censo? É uma pesquisa que acontece no Brasil inteiro para saber todas essas informações sobre os brasileiros, onde é que eles vivem, como é que eles vivem, tudo isso. O último censo, ele aconteceu em 2010. Então, tecnicamente, contando, era para que esse censo acontecesse também esse ano. Então, esse ano ia aparecer uma pessoa na casa de vocês fazendo várias perguntas sobre quantos quartos tem na casa. Mas como as pessoas precisariam ir de casa em casa e com o fato de que nós estamos vivendo numa pandemia, então não dava para fazer, né? Seria um perigo. Então, hoje o censo foi cancelado. O censo vai acontecer no ano que vem. Então, é bem provável que ano que vem vocês estejam aí junto com seus pais respondendo essas perguntas para o IBGE. E na primeira vez que foi feita uma contagem sobre a população brasileira foi lá em 1800 e bolinha. Na verdade, em 1872, há muito tempo. E quando eles fizeram essa contagem, o Brasil tinha 10 milhões de habitantes. 10 milhões. A última contagem foi em 2015, então fizeram algumas pesquisas, não foi um censo, então não foi aquele censo completo que faz inúmeras pesquisas. Em 2015, o Brasil tinha 205 milhões de habitantes. Ele passou a ser considerado um dos países mais populosos. Então, ele entrou na lista daqueles países populosos que tem a maior população. Por isso que a gente está lá naquela listinha que nós vimos lá no início. Com os dados do IBGE, a gente consegue descobrir, por exemplo, se a população no Brasil ela vive mais no campo ou se ela vive na área urbana, nas cidades. Então, por exemplo, a partir dos dados que tínhamos do IBGE, a gente percebeu que lá nos anos 60, uns 59 anos atrás, a maior parte das pessoas elas viviam no campo. Então, as pessoas viviam na área rural, trabalhavam no campo, viviam de criar animais. E aí, o que nós percebemos? Que 10 anos depois, lá nos anos 70, as pessoas agora, ao invés de viver no campo, elas viviam na área urbana. Então, percebam que durante 10 anos, a gente teve uma mudança muito grande. A maior parte da população vivia na área rural e 10 anos depois, a maior parte da população vivia nas cidades. Isso aconteceu porque vamos a ter várias indústrias, as fábricas começaram a surgir, então as pessoas começavam a ir procurar emprego nas fábricas, buscar melhores condições de vida. Então, de acordo com a nossa última pesquisa, que foi feita em 2015, então pegaram todos os habitantes do Brasil e dividiram eles de 100 em 100. E aí, de acordo com essa pesquisa, a cada 100 habitantes, pelo menos 85 pessoas vivem nas cidades. As cidades não têm um número igual de habitantes, então existem cidades que têm mais habitantes e cidades que têm menos habitantes. Vamos dar um exemplo? Casa Nova tem menos habitantes do que Petrolina. Petrolina é muito mais populosa do que Casa Nova. Perceberam? Então, algumas cidades vão ter mais pessoas e outras vão ter menos. Vamos entender o que é isso? Bom, quando a gente começa a observar como é que estão distribuídas as pessoas nas cidades, a gente percebe que existem cidades que são muito populosas e aí a gente diz que ela tem uma densidade maior, ou seja, que ela tem mais habitantes. E aquelas cidades que são menos populosas, a gente diz que tem uma densidade menor, ou seja, que tem menos habitantes.
Vamos observar um mapa que é bem legal e que mostra isso pra gente? Observando o mapa, a gente tem o seguinte, esse mapa tá dividido por cor. Então, os lugares que tem as cores mais claras vão ser os lugares que tem menos pessoas vivendo. E os lugares que tem as cores mais escuras são os lugares que são densamente povoados. O que é isso? É aquele lugar que tem muita gente vivendo ali. É uma cidade que é muito populosa, tá? Então vamos dar um exemplo da cidade de São Paulo. Se vocês observarem, São Paulo e Rio de Janeiro são os lugares que têm uma população muito maior, que é muito povoado. Isso significa que as cores no mapa, elas são muito mais escuras. Isso significa que tem muita gente. Já se a gente olhar lá na parte do norte, no Amazonas, a gente vai ver que é bem clarinho, né? Por quê? Porque ali não tem tanta gente vivendo no mesmo espaço, as cidades não são tão populosas assim. Então é um lugar que é menos povoado, tá bom? Bom, a população então é todo mundo que vive no país, a população brasileira somos nós que vivemos no Brasil, e nós também fazemos parte da população casanovense, por exemplo, que é a população das pessoas que vivem na nossa cidade. Além disso, a população ela não fica distribuída igualmente nas cidades. Então, existem cidades que vão ser muito populosas e existem cidades que vão ser pouco povoadas, tá? Que vão ter poucas pessoas. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem falar comigo, tá certo? E aí a gente vai tirando essas dúvidas. Vejo vocês na próxima aula. Beijinhos!